Vocês podem acabar o time sempre novamente. Glória a Deus. Aleluia. Mais um dia. Louvando, adorando, entronizando em nome daquele que vive. Glória a Deus. Amados, Deus ele é maravilhoso, poderoso. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aleluia. E mais uma vez, eu não vou pregar o que eu preparei. Por culpa do nosso amado presbítero, por culpa do nosso evangelho e por culpa do Senhor. Mas amém. Abra a palavra do Senhor comigo, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Por enquanto, versículo 1 e versículo 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Glória a Deus. Aleluia. Se você achar, feche os teus olhos. Eu queria que você começasse a inspirar o ar, segurar um pouquinho e expirar. Inspirar e expirar. Inspire e expire. Encha o teu cérebro de oxigênio neste momento. Porque o Senhor vai falar algo poderoso aqui hoje. Ele vai transformar as nossas vidas. E quando você inspira, eu vou orar por esse momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais um dia, adorando, exaltando, glorificando e entronizando o nome do Senhor. Senhor, nós te pedimos neste momento que não seja eu, mas seja o Senhor, através do teu Santo Espírito, que venha ministrar e convencer nessa noite. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor venha dar ordem a teus santos anjos para guardar a nossa família, porque nessa noite algo sobrenatural vai acontecer neste ambiente e algo grandioso vai ser destravado em nossas vidas. Amém. E nós viveremos e desfrutaremos de algo poderoso, profundo e sobrenatural do Senhor. Senhor, nós colocamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente cativa ao Senhor, para que o Senhor venha ministrar poderosamente em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Todo mundo achou? Estou lendo na versão Almeida 21, tá? Diz assim, verso 1: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que livrou da lei do pecado e da morte. Vou repetir, porque a lei do Espírito ela dá vida em Cristo Jesus, que livrou da lei do pecado e da morte. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia. Glórias ao Senhor. Queridos, quando nós chegamos na aliança da graça, que é a 7ª aliança do Senhor, antes dela tivemos 6, que foi a aliança do Senhor com Adão, que está em Gênesis, a aliança do Senhor com Noé, que também está em Gênesis, a aliança do Senhor com Abraão, que também está em Gênesis, a aliança do Senhor com Moisés, a aliança mosaica, que está em Êxodo, a aliança do Senhor com Davi, que está lá em 2 Samuel, a aliança do Senhor com a terra de Israel, que está lá em Deuteronômio, e a nova aliança do Senhor, que foi predita por Jeremias, que está lá em Jeremias, capítulo 31. Por que eu trouxe as alianças do Senhor? Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. O Senhor sempre está criando uma oportunidade de você viver o propósito
poderoso dele para nossas vidas. Mas o Senhor também fala na Bíblia daqueles que não aproveitaram as oportunidades do Senhor. Nós vemos Abraão, quando deu ouvido a Sara, e ficou por 14 anos sem ouvir a voz do Senhor. Quando ele aceitou se deitar com Agar e teve um filho. Nós também vemos quando o Senhor dá a oportunidade a Ló, através da vida de Abraão. E Ló, por orgulho, não foi contigo. Nós também vemos Moisés com o povo no deserto, 40 anos vagando ali, sem ter necessidade de trabalhar, a roupa não se estragava, os calçados não se estragavam, e o alimento era em abundância. Mesmo assim, aquele povo não aproveitou a oportunidade que o Senhor deu. Nós vemos a aliança de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não pensava nele, e sim no povo que servia. Davi, ele era servo daquele povo, e quando ele via as coisas, ele buscava trazer as coisas para o povo, e o povo não aproveitou as oportunidades. Depois nós vemos a aliança do povo de Israel. Na terra prometida, eles tiveram tudo, Deus prometeu tudo com dom de melhor para eles. E o que eles faziam? Desviavam os olhos do Senhor e olhavam para o que o mundo tinha a oferecer. Amados, se o diabo enganou e atrapalhou esses homens de Deus, imagine conosco. O Senhor disse a Josué, está lá em Josué capítulo 1, medita de dia e de noite na minha palavra, tudo o que fizeres será bem sucedido. Aí o diabo colocou Balaão, e Balaão enganou Josué de uma maneira que vocês não têm ideia. E a hora que Josué se tocou, e Deus falou para ele, para voltarmos a ter aquela intimidade, elimine o que ele trouxe dentro. Quando Jesus ele veio estar com nós, e Jesus ele veio, fez milagres, fez maravilhas, pessoas foram transformadas, pessoas foram ressurretas, pessoas viveram cura, libertação. Pastor Rogério trouxe aqui sobre a cura do endemoniado, onde o povo não estava nem aí para aquela vida, e sim pelo lucro que tinha naquele lugar. O endemoniado era só um adereço naquele lugar. O endemoniado fazia parte do dia a dia daquele lugar. Mas o ganha-pão deles, ninguém podia mexer. Depois, nós vemos coisas maiores ainda. E agora, eu já fiz a minha introdução. Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 24. E você vai ver sobre a oportunidade que eu quero falar com você hoje. Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao 24. Aleluia. Amados, glória a Deus, aleluia, ajuda o pregador, né? Nunca se esqueçam disso. Como você cantar junto com o louvor, ajuda o louvor também. Mateus, capítulo 11, verso 20 diz assim: Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. 21. Ai de você, Corazim, ai de você, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro ou em Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. 22. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum,
Será elevado até o céu? Olha a pergunta do Senhor. O Senhor responde: não, você descerá até o inferno, ou Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. 24. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Glória a Deus. Amados, olha como Jesus já determinou a sentença de casamento. Olha como o Senhor Jesus aqui já disse que não tem mais o que fazer para aquele povo se convencer. Não tem mais o que ser feito para aquele povo mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E o que nos leva a isso? Amados, tem pessoas que não adianta mais você falar do Senhor Jesus. Tem pessoas que já estão decididas o que vai ser a vida dela. Eu conheço irmãos aqui que me procuram repetidamente sobre pessoas da família e ainda não se tocou que a família não quer salvação. E já fazem 10 anos, 20 anos que ela está tentando salvar a família e não salvou nem ela ainda. Aqui o Senhor está dizendo: você não precisa de milagre, você não precisa de ver maravilha, você precisa se arrepender. Jonas foi o primeiro homem a ir a Nínive profetizar. Mas Jonas resistiu muito a isso. O Senhor mandou Jonas ir para a direita, Jonas foi para onde? Para a esquerda. Ele fugiu 94 quilômetros até o porto. E queria andar mais 4.000 quilômetros para não fazer o que o Senhor queria. Mas sabe por que Jonas não queria? Porque Jonas sabia que se ele fosse, aquela cidade se renderia ao Senhor. E ele odiava tanto o povo de Nínive, que era o maior inimigo do povo de Deus, que ele não queria a salvação daquele. Ele sabia que se ele fosse lá, em nome do Senhor, aquele povo aceitaria, porque aquilo já tinha ardido no coração dele. Quando Deus te manda fazer algo, você vai ter a resposta já está. Aleluia. Tudo que nós vamos fazer na vida, o Espírito Santo ele vai na frente, ele vai lá e já convence. E a pessoa fica esperando a sua palavra. Quando o Espírito Santo vai, o Senhor fala: vai, que lá o impossível vai acontecer. Aleluia. Jonas não queria ir, por quê? Porque ele sabia que aquele povo se renderia ao Senhor. E ele começa a sua caminhada, 3 dias e meio, no sentido contrário, era suficiente para ele se convencer e fazer o que era para fazer. Mas ele vai, embarca num navio e sai em alto mar, e o mar quase vira aquele navio, até que o povo se toca. O problema é aquele carro. Ele está teimando com o Deus dele, e eu não quero participar disso não. E o Senhor traz ele de volta. E ele vai 94 quilômetros de volta da cidade. Depois ele caminha mais 800 quilômetros até Nínive. E quando ele chega lá, acontece o quê? Acontece o que ele já sabia. Você já foi fazer algo para Deus que você não queria, você já sabia que ia acontecer? Querido, eu já fiz. Eu já fiz, amados, e as pessoas que Deus mais nos usa são aquelas pessoas que mais nos ofendem e que mais nos criticam. Aquelas pessoas que dizem que nos odeiam na cara dura, e aquelas pessoas que Deus nos leva para evangelizar. Só que nós sabemos que 100 anos depois, a outra geração de Nínive é destruída pelo Senhor. Mas alguém aqui sabia que Deus mandou outro pregador até lá? Quem sabia que Deus mandou? Levanta a mão. Isso. Irmãos, o profeta Naum foi 100 anos depois de Nínive. E ninguém se rendeu ao Senhor. Por quê? Porque eles tinham aquele pensamento. A geração anterior, não aconteceu nada. O que vai acontecer comigo? Olha a doutrina de Balaão. Irmãos, o que mais me dói hoje, quando eu vou falar com alguém, e a pessoa me fala assim:
agora é a graça. Você já ouviu isso? Uhum. Agora vem como você está, continue como você está, porque é a. Graça. E por que Jesus falava, vai e não peques mais? Se é a graça. Por que Jesus falava, não cometa o mesmo erro de novo? Por que Jesus falava assim, não é isso que tem para você? Porque, perdão. Por que Jesus falava dessa maneira? Essa semana uma pessoa me procurou. E de novo, a mesma técnica. Eu sou obrigado a dizimar? Eu falei, irmão, nem Jesus foi obrigado a morrer por você, você não é obrigado a nada. Se não está no seu coração, não faça. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, essa é uma coisa que a gente não está nem falando na igreja mais. Dizimar e ofertar na obra do Senhor. Porque, queridos, isso é o básico da vida de Deus. Isso é o básico do ministério que Cristo nos deu. Amados, você sabe por que Cafarnaum? Vocês já tiveram e pesquisaram o nome Cafarnaum? Cafarnaum quer dizer a casa de Naum. O profeta Naum era reconhecido lá. E a cidade foi fundada em homenagem ao profeta que todo mundo rejeitou no mundo. E era uma cidade muito próspera. Porque onde o profeta do Senhor residia, a glória do Senhor se manifestava ali. Onde o profeta do Senhor residia, a glória do Senhor, a prosperidade do Senhor se manifestava ali em Cafarnaum. Era uma cidade muito próspera. Uma cidade à frente do seu tempo. Tanto que aonde tinha mais pecador, é onde tinha mais prosperidade. E o Senhor nos manda onde tem mais pecador. Jesus residiu em Cafarnaum, queridos, para tentar salvar aquela cidade. Queridos, Nínive teve duas chances. Cafarnaum teve duas chances. Quem que foi pregar em Cafarnaum antes de Jesus? João Batista. Ele clamava no deserto. Jesus veio clamar na cidade. O povo não ouviu. Amados, nós estamos vendo várias caminhos assim. E nós queremos multiplicação, queremos abundância, queremos uma igreja avivada, renovada, fortalecida no Senhor. Nós não podemos aceitar. Essa semana, uma cantora famosa em gospel foi fazer um show no Nordeste, ficaram 3 horas na fila para ver lá. Na igreja não ficam 1 hora. E ela chegou no evento, ela mandou todo mundo sair de cima do púlpito. Todos os pastores. Que ela não divide a glória dela com ninguém. Cantou menos de 1 hora, foi embora, não olhou para ninguém, não cumprimentou ninguém. E na saída do show estava todo mundo revoltado, porque ela não tirou foto com seus fãs. E aí um homem enviado do Senhor falou assim: irmãos, vocês estão revoltados de ficar 3 horas aqui esperando, mas vocês não ficam 40 minutos no culto e já querem ir embora. Aí os irmãos que estavam na fila do mesmo igreja que ele, porque fizeram caravana, né? Ônibus para ir no show, abaixaram a cabeça, olharam para ele e falaram assim: verdade, né, irmão? Nós reclamamos de cultuar o Senhor e passar 10 minutos. E ficamos aqui 3 horas esperando um cantor cantar. Ali o Senhor está dando uma oportunidade de eles agradecerem por tudo o que eles têm. Jesus, naquela região, ele fez vários e vários milagres. Eu vou citar alguns aqui. Cura da sogra de Pedro. Pedro lá no Cafarnaum. Jesus curou o paralítico. Não pelo paralítico, mas pela fé dos seus amigos. Aqui foi tipo hoje.
Sem fé é impossível Agradar a Deus. a Deus. A libertação de um homem endemoniado curou o filho de um homem nobre. Jesus, ele curou a filha de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga principal de Cafarnaum. Curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus transformou a vida de Zaqueu. Enquanto um falou: Senhor, eu não vendo nada dos pobres, o outro já se adiantou: Senhor, se eu devo algo para alguém, darei 4 vezes mais, e ainda darei metade de tudo que tenho aos pobres. E ali é a passagem mais linda que eu acho do ministério de Jesus. Jesus ali fez o sermão do pão da vida na sinagoga. E naquele sermão, de 70, ficaram somente 12 com o Senhor. Vou repetir. Jesus levou seus seguidores à sinagoga. Pegou o lugar principal e falou para eles: se ninguém comer o meu pão, comer a minha carne, beber o meu sangue, não tem parte com o meu Pai. Eles tinham voltado com uma caravana linda. Senhor, nós curamos, libertamos, profetizamos, nós vimos o céu se abrir naqueles lugares, mas eu não vou comer a sua carne nem beber o meu sangue, porque aí eu tenho que mudar. E se eu tiver que mudar, já não sou mais eu. Mas Cristo diz que nós não somos mais nós, mas Ele vive através de nós. Se nós queremos ter e ser uma igreja vencedora, nós temos que negar nós mesmos e deixar que Cristo governe. Amém. E lá em João 6, a partir do versículo 66, se você quiser abrir até o 68, diz assim: naquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás do chamado e o deixaram. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Pedro, Simão, lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Vou repetir. Nós cremos e sabemos que és o Santo De Deus. Aleluia. Declare isso. Quando o diabo tentar entrar na sua mente, declare assim: eu creio e sei que o Senhor Jesus é o Santo de Deus. Aleluia. Eu poderia repetir? Vamos lá. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Queridos, Jesus, ele amaldiçoou Cafarnaum, porque ela não se arrependeu dos seus pecados. E não aceitaram a pregação de Jesus. Eles não aceitavam porque eram orgulhosos, soberbos, donos de si, sabiam de tudo, e eles determinavam o seu destino. Você conhece alguém assim? Que você vai evangelizar, ela sabe tudo, ela conhece tudo, e ela decide para onde ela vai, o que ela vai fazer? Amados, é o que mais tem hoje. Hoje os filhos já não querem ouvir os pais, porque a vida dele é diferente. A geração dele não é a geração do pai. O que o pai viveu e aprendeu, ele não quer que o filho caia no que o pai caiu. Aí o pai vê o filho cair em coisas mais inferiores ainda. E ainda o orgulho continua onde? Lá em cima. Um exemplo que eu gosto de trazer nesse dia
É Jairo. Jairo perdeu a filha, uma pessoa que gastou tudo que tinha com ele, tocou em Cristo, foi curado. Cristo curou a filha dele. O que Jairo deveria fazer, irmãos? Era ser o propagador da palavra do Senhor. Mas, se ele fizesse isso, o que ia acontecer com ele? Ia perder todos os privilégios que ele tinha. Ele recebeu, com certeza, uma repreensão e uma disciplina, porque ele chamou Jesus na casa dele. Você pode ter certeza disso, mas ele não abriu mão dos seus privilégios mundanos. E nós, nesse dia, ouvindo que o nosso Deus é um Deus de oportunidades, nós vamos continuar. Muitas coisinhas, amados, aprendam isso. O diabo, eu gosto muito do que a esposa fala, está todo guardado, ela fala assim: o diabo, qual que é o alimento que você mais gosta? A maioria fala lasanha. Eu amo lasanha. E um alimento que você odeia? Jiló. Aí minha esposa fala assim para eles: você acha que o diabo vai te apresentar uma porção de jiló? Ou uma lasanha deliciosa e maravilhosa para você? Mas tem algo que a sua carne não existe. E o diabo está trabalhando nisso. Na minha, na sua, nas nossas vidas. Qual é a lasanha que o diabo tem apresentado? E nós temos que. Amados, hoje eu me sentei ali, fechei os olhos e falei: Senhor, me mostre o que o Senhor quer mostrar. Para que lado vai a minha pregação hoje, Senhor? E o Senhor mostrou muita coisa. Tanto é que ele mesmo operar o que é pregar. Mas uma coisa ele mostrou: hoje é noite. Aleluia. Hoje é noite de transformação. Glória a Deus. Hoje é noite de mudança profunda, poderosa e maravilhosa. Amém. O Senhor, Ele me disse que Balaão teve oportunidade. Deus usou até a mula para falar com Balaão. Mas Balaão preferiu se romper. Qual é a mula que tem falado conosco? Qual é a mula que tem dado direção para nós? Olhem para o Senhor. Qual é a mula que o Senhor tem usado? Porque Deus usou uma mula essa semana para falar comigo. A pessoa mais chucra que eu conheci na minha vida, ela postou algo no status dela que eu não acreditava para fazer. E ela foi um instrumento do Senhor na minha vida. Queridos, para encerrar, você pode fazer um pensamento? Eu iria pregar uma hora, irmãos. Uma hora. Aí o Senhor mudou tudo. Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os seus olhos.